Olá, queridos, a graça e a paz, meu nome é Djalma. Neste vídeo, de forma específica, eu vou tratar a respeito de dois versículos no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20. Estes versículos são os versículos de número 21 e de número 22, que diz o seguinte, versículo de número 21. Novamente, Jesus diz, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Queridos, aqui nesse texto específico, nós temos a segunda manifestação de Jesus, a segunda aparição de Jesus aos seus discípulos após a sua ressurreição e antes da sua ascensão, da sua subida aos céus. Jesus, o texto aqui do verso 21 diz que Jesus os saúda, paz seja convosco. Logo em seguida faz menção da missão primordial da igreja. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. E o texto diz no verso de número 22 que, havendo dito isto, soprou sobre eles e lhes disse, recebei o Espírito Santo. A questão que eu levanto aqui é se quando Jesus sopra sobre os seus discípulos e diz a eles, recebei o Espírito, se de fato naquele momento eles receberam a presença pessoal e permanente do Espírito Santo na vida deles, de forma antecipada ao dia de Pentecostes, Atos de número 2. João capítulo 14, versículo de número 16, Jesus ele diz, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. João 14, 16. Então, em João 14, 16, Jesus está falando da vinda e da presença pessoal e permanente do Espírito Santo com o seu povo, o que não era uma realidade ainda. Tanto é que em João 14, 16, Jesus diz, eu vou rogar ao Pai e ele vai enviar outro Consolador para que ele fique com vocês. Jesus está falando aos seus discípulos que o Consolador ainda viria. E que ele vindo, ele iria ficar de forma permanente, para que fique convosco para sempre. Não era uma realidade. A grande questão é se em João capítulo 20, versículo de número 22, quando Jesus sopra e diz, recebei o Espírito, se ali o Espírito Santo, ele foi doado àqueles discípulos, o Espírito Santo veio de forma antecipada a Pentecostes veio de forma pessoal para permanecer com eles para sempre, para receber uma presença permanente antecipada a Pentecostes, né, do Espírito Santo. A grande questão é essa. Né? Vamos lá. Eu não acredito nisso. Lá, logo de antemão, eu já digo que, para mim, não houve uma doação prévia ao dia de Pentecostes. Quando Jesus diz em João 14, 16, que ele ia rogar ao Pai, e o Pai iria dar outro Consolador para que ficasse com os discípulos para sempre, no meu entendimento, aquela promessa de Jesus está relacionada a Atos 2, o dia de Pentecostes, e não antes. Outro fator que corrobora para este pensamento é que, em João capítulo 16, versículo de número 17, Jesus Cristo, ele diz que o Espírito Santo não viria antes da sua subida ao céu, antes da sua ascensão. Não viria para permanecer com seus discípulos, em sua presença pessoal, para ficar de forma permanente com seus discípulos antes da sua subida aos céus. Em João capítulo 16, versículo de número 7, nós temos ali escrito o seguinte, em verdade vos digo, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós. Mas se eu for, eu vou-lo enviarei. João 16, 7. Veja o que Jesus disse em João 16, 7. Já pararam para pensar nesse texto? Jesus dizendo, olha, dizendo aos discípulos, aos seus discípulos, convém que eu vá. Ele está falando da sua ascensão, do seu retorno aos céus, para permanecer à direita de Deus Pai. Ele diz, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo não virá a vós. Jesus deixa claro em João capítulo 16, versículo de número 7,
que o Espírito não viria para ficar com os discípulos de forma permanente, cumprindo João 14,16, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Jesus deixa claro em João 16,7 que o Espírito não viria enquanto ele não subisse aos céus. Então, é muito claro em João capítulo 16, versículo de número 7. Jesus disse, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. O Espírito Santo não virá. Mas se eu for, eu vou-lo enviarei. João 16, 7. Jesus falou que o Espírito só viria se ele fosse. Se ele não fosse, se ele não subisse aos céus, o Espírito não viria. E aqui nós temos João capítulo 20, versículo 22. Jesus dizendo aos seus discípulos, Jesus soprando sobre os seus discípulos e dizendo a eles, recebei o Espírito. Recebei o Espírito Santo. Eu não posso entender João 20, 22 de forma literal. Um fato, um acontecimento literal. Porque Jesus deixou claro que se ele não fosse o Espírito, não viria. Se eu convém que eu vá, João 16, 7, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu vou-lo enviarei. O texto aqui de João 20, 22, o que eu vejo aqui? Eu vejo aqui um ato profético, um sinal profético, que apontava também para o dia de Pentecostes, para o derramamento do Espírito sobre toda a carne. Porque 700 anos antes de Cristo, o profeta Joel, em Joel capítulo 2, versículo de número 28, ele diz, ele traz uma profecia, Deus levanta uma profecia através daquele profeta dizendo o seguinte, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Ali, centenas de anos antes de Cristo, o profeta, Deus por meio do profeta, declarou que nos últimos dias ele iria derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Nem todos os servos de Deus recebiam o Espírito antes de Pentecostes. E esta promessa de derramar o Espírito sobre toda a carne aponta para Atos 2, que acontece 10 dias após a subida de Cristo aos céus. Jesus, quando sobe aos céus, lá em Atos capítulo de número 1, a partir do versículo de número 9, do 9 ao 11, se eu não me engano, o Espírito Consolador, ele vem 10 dias depois, em Atos 2. Ali o Espírito, ele é derramado conforme a profecia de Joel 2:28, em que diz que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Tanto é que em Atos capítulo 2, versículo de número 16, Pedro, em uma mensagem, após uma mensagem sua pregada, ele diz o seguinte, Pedro, ele diz, olha, isso que vocês estão vendo, esses fatos, esses acontecimentos, é aquilo que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Atos capítulo 2, versículos 16 e 17. Então Pedro confirma que o derramamento do Espírito em Atos 2 é o cumprimento, é o início do cumprimento da profecia de Joel 2:28, centenas de anos antes de Cristo. Então o Espírito só passou a ser derramado sobre toda a carne a partir de Atos 2, no dia da festa judaica de Pentecostes, cumprindo aquilo que Jesus disse em João 16, 7. Convém que eu vá. Se eu não for, o Espírito não virá. Mas se eu for, eu vou-lo enviarei. A condição para o Espírito Santo vir, para ficar de forma permanente com os discípulos de Cristo, com o povo de Deus, era a ascensão. Segundo João 16, 7, a ascensão de Jesus Cristo. Se eu não for, o Espírito não virá. Se eu for, eu vou-lo enviarei. Então, em Atos 2 é que o Espírito veio de fato. Porque a condição para o Espírito vir já estava cumprida. Jesus falou, se eu não for, ele não virá.
a vocês, meus discípulos, mas se eu for, ele virá a vocês, porque eu vou enviar ele. João 16, 7. Então o Espírito Santo, de fato, só veio aos discípulos de Cristo, ao povo de Deus, em sua presença pessoal e permanente, a partir de Atos 2. Quando Jesus, em João capítulo 20, verso 22, sopra sobre os seus discípulos e diz: recebei o Espírito, ali Jesus, como eu disse aqui anteriormente, ele estava ali num ato, né, executando um ato através do sopro, um ato profético, e anunciando o que iria acontecer com eles no dia de Pentecostes. Soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito. Não dá para entender um recebimento real naquele momento, porque a condição era a ascensão de Cristo para que o Espírito viesse. Se eu não for, ele não virá a vós. Agora, interessante é o versículo de número 21, o versículo anterior, que diz o seguinte: Jesus saúda eles e diz: paz seja convosco. E Jesus diz assim, o seguinte para eles: assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Ali Jesus está falando da missão da igreja, a missão primordial da igreja, que é o evangelismo, o anúncio do evangelho, que só aconteceu a partir depois de Atos 2, com a vinda do Espírito. Quando Jesus disse para eles em João capítulo 20, versículo 21, assim como o Pai me enviou, eu envio, apesar do verbo enviar estar no presente, o que se lê no capítulo 22 de João, nos versículos posteriores, não é o início da missão da evangelização mundial, porque ela está relacionada ao recebimento do Espírito Santo. E se Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês, e a missão de serem enviados para pregar o evangelho não aconteceu logo após isso, os discípulos não saíram para evangelizar, para anunciar a salvação, aqui em João capítulo 20, depois do verso 22, no capítulo 21 também, né? Não se vê isso, né? Então, no evangelho segundo escreveu João, é porque de fato o Espírito não tinha sido doado ainda. Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então vocês serão minhas testemunhas. Então, o ser testemunha de Cristo, ser enviado para pregar o Evangelho, sair para pregar o Evangelho, o cumprimento da missão da igreja estava relacionada, ligada intrinsecamente ao recebimento do Espírito Santo. E quando Jesus diz no verso 21, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês, e o que se vê de fato no capítulo 20, depois do versículo 22, no capítulo de número 21, é que os discípulos não deram início à missão de serem testemunhas de Cristo de fato. Isto é um sinal de que, de fato, eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Atos 1:8, vocês serão quando o Espírito descer sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas. Eles só seriam testemunhas de fato a partir do momento, né, dando início à evangelização mundial, a evangelização dos povos, das pessoas, a partir do momento que o Espírito viesse sobre eles. Então, quando Jesus sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito, ali nós não temos de fato uma doação real, um recebimento real, mas um ato profético que anuncia aquilo que sucederia aos seus discípulos, ao seu povo, a partir de Atos 2. Que Deus abençoe a todos.